Começou no blá blá blá, 18 em ponto. Em todas as redes do Metrópolis está valendo. Vamos nessa. Vamos para cima. Ô, Está Guga, que estilo camisa Lula é indo essa? para cima do Pix. Estilo É Lula hoje. verdade. Que camisa é essa Lula. aí? Me Lulinha. explica aí. Lula foi para cima, hein? Lula foi defender o Pix. Já que mais uma vez tem americano querendo sabotar. E claro, quem é que quer? Quem sempre dá coro, quem sempre vocaliza o desejo dos americanos, a família Bolsonaro. Então o pessoal já está lembrando aí que Flávio está querendo criar uma taxa aí em cima do Pix. Tem um papo desse para tentar remunerar os gringos quando fizer compra lá fora. É uma coisa dessa. Enfim, o pessoal foi para cima da família Bolsonaro também. Virou uma confusão. Pix. E aí, Ricardo Noblar, o Pix, será que rende voto essa história? Pois é, o Lula tá se aproveitando disso, desses tiros no pé que o Flávio começou a dar. Porque não tem maior tiro no pé do que o que o Flávio deu na semana passada, quando foi retrasado, não, passada, né? Quando ele foi aos Semana Estados passada. Unidos, ele foi aos Estados Unidos para uma convenção de americanos conservadores, trumpistas acima de tudo. E lá disse: a gente é o seguinte, a gente tem um bocado de riqueza, um bocado de terra rara, entendeu? Muita coisa que interessa para vocês, nossos interesses coincidem com o de vocês, portanto, nos ajude aí a voltar. Foi literalmente com essas palavras, mas o sentido foi rigorosamente esse, ou talvez até pior do que esse que eu estou resumindo aqui. E aí o Lula, né, ficam dizendo: o Lula não se aproveita das situações, ou só se aproveitou da situação no ano passado, quando o Trump prometeu intervir aqui se Bolsonaro não fosse absolvido, e não foi. E aí foi quando a melhor fase do Lula, ele recuperando popularidade, agora está caindo, ou caiu um pouco de novo, ou não ultrapassou os 50%, que é uma marca desejável para quem quer realmente ter chances no segundo turno. Aí o Lula agora deu para falar. Deu para falar. Antes estava muito ocupado com as coisas do governo e falava menos. Aí chegou o Sidônio é o secretário de Comunicação Social do governo, um bom baiano, marqueteiro de primeira, foi, aliás, o marqueteiro da campanha de Lula em 2022, e disse: não, Lula, o que você tem de melhor são suas falas, são suas ideias, você precisa voltar a expô-las, voltar a falar para os brasileiros, não sei o quê, que presta atenção em fala de qualquer presidente da República, mas ainda quando essas falas realmente batem com o sentimento das pessoas. Então o Lula está disparando a falar agora. E aí, claro, haverá os que dizem: pois é, mas devia estar governando, não devia estar fazendo campanha. Volto a repetir: campanha e governo é a mesma coisa. Ninguém mais hoje governa sem estar em permanente campanha por alguma coisa. E o Lula hoje defendeu. Onde é que foi mesmo isso, Alice? A questão do Pix foi na Bahia? Foi aonde que ele defendeu isso? Alice nos dirá em momentos. É o saque mais rápido na internet. Mas enfim, mas Alice, enquanto você pesquisa, põe o primeiro vídeo da fala de Lula, dessa vez defendendo o Pix, porque é bom que se diga antes de pôr o vídeo. Saiu um documento do governo dos Estados Unidos, aliás, do Congresso dos Estados Unidos, com críticas ao sistema de pagamento instantâneo brasileiro. Segundo o documento, publicado na quarta-feira, o modelo, quer dizer, o Pix, né, pode criar desvantagem para as empresas norte-americanas que atuam no setor de pagamentos eletrônicos, como a Visa e o Mastercard. Quer dizer, eles estão se sentindo atingidos lá pelo nosso Pix daqui. E estão dizendo: olha, isso não pode, tem que acabar com o Pix.
Eles farão isso e estão fazendo isso no mundo inteiro. Qualquer coisa que eventualmente possa contrariar, não são os interesses nacionais dos Estados Unidos, são os interesses das empresas americanas e de empresas que apoiaram fortemente a reeleição do Trump. Pessoas, empresas com as quais ele tem uma dívida de gratidão, uma dívida financeira, uma dívida de qualquer natureza. Então, qualquer coisa que as empresas americanas reclamem para o Trump, olha, lá no Irã estão fazendo não sei o que, isso nos prejudica. Ou, lá no Brasil, inventaram um tal de Pix aí e isso prejudica os nossos cartões de crédito. Não tem que ter esse negócio de Pix, não. Aí o Trump diz que isso são os interesses americanos, quer dizer, interesses dos doadores dele, de Trump, e que esses interesses se impõem sobre o mundo, seja em qualquer parte do mundo. E aí começa a pressionar os governos para darem um jeito disso. Não, isso não pode, isso nos contraria a Mastercard, contraria, sei cá, a empresa do Elon Musk, contraria qualquer coisa. Portanto, acabem com isso. Foi a propósito desse relatório, desse documento publicado pela Casa Branca, mas que teve origem no Congresso, que o Lula falou hoje, em Salvador, numa passagem dele para Salvador. Fala aí, Lula. Vamos ouvir, né? A gente vai ouvir? É, vai. Cadê Lula? Deixa Cadê Lula? dizer uma coisa para vocês antes de eu ir embora. Os Estados Unidos fez um relatório essa semana sobre o PIX. E ele disse que o PIX distorce o comércio internacional, porque o PIX acho que cria problema para a moeda dele. O que é importante a gente dizer, para quem quiser nos ouvir, o PIX é do Brasil. E ninguém vai fazer a gente mudar o PIX pelo serviço que ele está prestando à sociedade brasileira. O que nós poderemos fazer é aprimorar o PIX para que cada vez mais ele possa atender à necessidade de mulheres e homens desse país. Um abraço, queridos. Aí. Recado curto, grosso, na medida de mais uma tentativa de intervenção americana nos nossos interesses, a pretexto de que os interesses americanos estão sendo prejudicados pelo exercício legítimo que o Brasil tem de fazer as coisas para melhorar a vida do seu povo. Ora, nem foi Lula que inventou essa coisa do Pix. Ele apenas implementou e deu mais força a isso. Mas não foi ele. E vocês devem se lembrar até que houve um momento aí que a direita, principalmente a direita bolsonarista, tentou inventar que o Lula ia acabar com o Pix. Foi um Deus nos acuda. O governo teve que emitir vários comunicados dizendo que não, etc e tal, papapá. Agora, isso deriva de um entendimento antigo das elites brasileiras e encampado pelos bolsonaristas, é natural, de que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o bolsonarismo. É assim que se comporta essa direita mais radical, mais de extrema. Quando o Flávio vai lá no Texas, nos Estados Unidos, e diz o que ele disse sobre vamos compartilhar as riquezas brasileiras, porque isso é importante para os Estados Unidos, nos identificamos com os Estados Unidos em tudo. É a mesma coisa, é a mesma coisa de dizer, está aqui o país de bandeja. Mas Essa coisa o de Trump, o Bolsonaro, ele é tão medíocre que ele usa o Brasil e usou quando era presidente, não para criar uma aliança que fosse em prol dos interesses do país. Ele só queria entregar o Brasil para conseguir uma aliança com o Trump. Ele, inclusive, na época do Bolsonaro, ofereceu o Brasil para ser trampolim para uma guerra que o Trump pretendia fazer naquela época já contra a Venezuela.
Ele pensou se invadir a Venezuela no primeiro mandato do Trump. E o Bolsonaro conseguiu colocar o Brasil numa linha de frente de uma guerra. O cara era tão alucinado, esse golpista, um golpista que, assim como na época da ditadura, se entrega para os americanos, ele era tão alucinado que colocou o Brasil nessa situação. A gente Não, eu me pensou em lembro. guerra, olha que loucura. Aí vem o filhinho dele e faz o mesmo. O Trump, o Bolsonaro, gente, gritou quando estava na ONU, I love o Trump, e foi ignorado pelo Trump. É uma subserviência e é uma mediocridade tão grande que se comportam dessa maneira. Da maneira como uma pessoa muito superficial, um hater de internet faria se estivesse na presidência do Brasil, e não um político experiente, alguém que de fato seja competente. É patético a gente assistir o Flávio entregando o Brasil igual o papai dele para conseguir uma aliança política com o Trump. Não é pelo Brasil. Eles só pensam neles. Eles não estão nem aí para nada além da família. Então, tá aí de novo o filho repetindo o pai, e é uma piada a gente ainda poder ter um sujeito desse, como quem sabe o futuro presidente do Brasil, né? Estão pensando, tem gente querendo votar no filho do entreguista golpista, que assim como ele é um entreguista golpista, que está sabotando o Brasil, que está chamando os americanos para regularem a nossa eleição, que está chamando os americanos para invadirem um país com um papinho de grupo terrorista aqui dentro. São os entreguistas, os sabotadores, que de novo estão tentando dar um golpe. Quem estiver do lado de Flávio está do lado de golpe de novo. E não dá para fingir que não sabia que nem a primeira eleição do Bolsonaro, porque ele só está imitando o pai. O pai foi um golpista entreguista, o filho é igual, por isso que ele está sabotando a eleição. Então não se façam depois de tolos.